Então vamos lá, irmãos, boa noite a todos. O assunto aqui é Casa de Deus, a Casa de Deus. Vou começar lendo aqui para a gente acompanhar. Só um momento. A Casa de Deus. Nos tempos do Velho Testamento, a Casa de Deus era um edifício feito de pedras e madeira e coberto de ouro. Mas hoje no cristianismo, a Casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, está em 1 Timóteo 3,15, é uma casa espiritual composta de crentes no Senhor Jesus Cristo, que são vistos como pedras vivas na sua construção. E aqui temos as referências. Então, o assunto aqui é a casa de Deus. No Antigo Testamento, quando a gente está lendo, né? Estou parando aqui para fazer um comentário. No Antigo Testamento, a gente vê que a casa de Deus era aquele edifício, né? Que a gente conhece, que Salomão construiu, né? E era lá em Jerusalém. Hoje já não existe mais esse templo, porque foi destruído no ano 70. O general Tito entrou lá em Jerusalém, destruiu o templo, queimou a cidade, destruiu tudo, né? Hoje não existe esse edifício, o templo, como sendo casa de Deus. Aí foi ordenado por Deus para que fosse feito esse templo, né? Então, existia podemos dizer, Deus permitiu esse templo. Hoje, o que está sendo feito aí de templos, que diz casa de Deus, não é isso, porque a casa de Deus, que a gente pode falar, é de uma forma espiritual. Não é um edifício de pedras, como a gente conhece, mas sim um edifício de pedras vivas, que a gente está vendo aqui, são feitos. Esse edifício é feito de pessoas, e então é um erro doutrinal que nós estamos vivendo, né? Alguém olhar para uma edificação, uma casa que foi até construída antes de ser colocada lá como casa de Deus, né? Às vezes até uma casa comum mesmo. Ou não, alguém constrói para depois dizer que é casa de Deus. Isso é um erro nos nossos tempos. Como foi falado aqui, nos tempos do Velho Testamento, a casa de Deus era um edifício feito de pedras e madeira e coberta de ouro. E coberta de ouro também, né? Mas hoje no cristianismo, a casa de Deus é feita por pessoas, pedras vivas. Então não tem nada a ver com a edificação de pedras mortas e como os homens estão fazendo aí, né? Coloca lá um CNPJ, coloca o nome e depois batiza como sendo casa de Deus. É bom que a gente esteja bem atento a isso, porque é muito comum se falar hoje em dia, né? Que qualquer templo aí que criam, né? Qualquer edifício aí que se coloca aglomeração de cristãos é a casa de Deus. Então, podemos dizer que hoje tem mais de 30 mil casas de Deus espalhadas no mundo, né? Só de edifícios. 30 mil que eu estou amenizando, né? Aqui o irmão Elton chegou também. Algum comentário de algum irmão também? Dá uma pausa aqui. Então, vou estar passando aqui, irmãos. As referências estão aqui, se algum irmão quiser dar uma olhada nas referências. O que é que acha, Michel, Isaac? A gente
vai com calma aqui, dá uma lida nas referências. Acho que não, Dal. Acredito que já está bem claro aí o tema, né? Só se o irmão tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Do contrário, um ponto que é importante também chamar a atenção é nós entendermos a gravidade disso, né? De querer fazer a própria vontade, né? E não a vontade de Deus. Porque muitas vezes, por vermos isso acontecendo, né, de forma tão comum e tão grande, né? São tantas religiões, denominações e templos construídos que a gente pode se inclinar, ou muitos, né, pode ter a tendência de achar que não é tão grave, né? Tudo isso que está acontecendo. Acredito que é muito importante sentir o temor e de que as coisas de Deus elas não podem ser feitas porque eu quero fazer, porque eu acho que vai ficar bom, porque parece interessante, ou porque eu vi uma figura lá no Velho Testamento. Então vou, a partir de agora, fazer isso também. E isso é muito grave, acredito, irmãos. Muito importante a gente refletir sobre isso, porque parece, e a nossa carne é assim mesmo, né? É a tendência de buscar o material, de buscar o visível, e de achar que é normal, e de achar que não é tão grave assim, né? Mas se nós formos buscar na própria palavra, né, todas as vezes que os homens saíram, né, da direção de Deus, lá no Velho Testamento, o Senhor não deixou isso passar. Principalmente no concernente à adoração, concernente às coisas para Ele, né, direto para Ele. Então a gente viu que tinham boas intenções, né, como Davi, né, e outros, sempre com boas intenções de fazer as coisas. A gente lembra de Davi lá o censo, né, de Israel, a gente lembra de Davi na questão também da arca, né, sempre teve boas intenções. Parecia que estava tudo certo, mas a gente vê que o Senhor entra e até entra com fogo, né, entra com juízo, porque não pode ser assim. A gente não pode fazer só porque a gente quer ou porque acha, e esse erro pode acontecer com qualquer um de nós. Ter boa intenção, ter boas ideias e simplesmente, eu vou fazer assim. Então, tudo bem que ele está falando do templo, mas eu estou indo um pouco mais além. Pode ser qualquer coisa que a gente queira fazer para o Senhor e aí vem um problema, porque a gente pode querer fazer muita coisa para o Senhor, mas tem que ser no Senhor, é aí que está o detalhe. Tem que ser no Senhor e não em mim, não na minha carne, porque não será aceito e isso pode ter consequências graves, porque a gente vê isso acontecendo na Bíblia toda vez que os homens tentaram fazer a sua própria vontade, até com boas intenções, com boas ideias, não deu certo e o juízo é fulminante. Então é muito importante refletir um pouco sobre esse ponto, até o temor de nunca querer fazer a vontade própria, principalmente concernente às coisas de Deus, no quesito da adoração, da reunião. Né? Acredito que é isso. O Elton, o Michel, que comumente está sempre fazendo comentário, alguma coisa. Falando aqui é porque são os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Né? Não, Dal, acredito que o texto foi claro e, e aquilo que foi comentado também, né, já nas outras reuniões, acredito que os irmãos
vocês estão exercitados, né, nesse assunto inicial, assim. Por isso que é importante os irmãos e as irmãs aí que ficarem com dúvidas, que externem isso. Externem a dúvida, se ainda continuar sem entender, né, que aí aquilo que o Senhor vai permitindo, né, os irmãos vão falando aqui. Ok. Então vamos lá. O Elton também falou que está tudo tranquilo. Vou continuar aqui, né? Quem já falou, ele vai estar falando aqui, comentando, e a gente vai passando. Cristãos frequentemente se referem erroneamente ao prédio ou salão da igreja deles como a casa de Deus. Um caso vem à mente de um irmão que estava triste com as crianças que estava correndo e brincando no corredor após uma das reuniões bíblicas. Ele disse: as crianças não deveriam estar correndo por aqui. Esta é a casa de Deus. Errado, né? Mas essa observação significa pensar na casa de Deus da mesma forma que ela era no Velho Testamento, no judaísmo. Mas como foi dito, a casa de Deus, nesta dispensação cristã, não é um edifício físico feito pelas mãos dos homens, porém, um edifício espiritual. Não deixa de ser um edifício ou uma construção, né, uma edificação, porém, espiritual. Algum irmão ia falar aí? Desculpa. Não, né? Desse equívoco vem a ideia de que, em certos horários prescritos, os cristãos vão para a casa de Deus para adorar. Por exemplo, às 10 horas do domingo. Essa confusão vem das falsas ideias propostas pelo catolicismo e pela teologia da reforma. A verdade é que somos a casa de Deus e estamos na casa de Deus em todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas quando estamos reunidos com outros cristãos nas reuniões bíblicas. Eu vou ler essa parte aqui, se algum irmão quiser comentar o que foi falado aí, viu? Só para dar uma paradinha aqui. Nem devemos confundir a casa de Deus com a casa do Pai. A casa de Deus é algo na terra, enquanto que a casa do Pai é algo no céu. Vamos continuar. A igreja, vista como a casa de Deus,
é o vaso de testemunho de Deus na terra, para mostrar o verdadeiro caráter de Deus diante do mundo. Esse vaso aqui, esse vaso de testemunho de Deus, está se referindo aos verdadeiros crentes, os que pertencem a Deus. Esses são chamados até lá em 2 Timóteo também de vasos de honra. Só que aqui está de uma forma singular, como sendo a casa de Deus, nesse aspecto aí, de todos os cristãos juntamente na terra, eles formam um vaso, esse vaso de testemunho. O apóstolo Pedro afirma isso em sua primeira epístola. Depois de declarar que os crentes são casa espiritual de Deus, ele continua dizendo que, como tal, somos responsáveis por anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma responsabilidade em todo crente verdadeiro em anunciar as virtudes de Deus. Então, assim como podemos aprender certas coisas sobre o ocupante de uma casa, olhando para a sua casa, da mesma forma, os homens deveriam ser capazes de olhar para a casa de Deus e conhecer o seu caráter. Se o jardim estiver descuidado, se há lixo por toda parte, se a casa precisa de pintura, etc., aí vai. Tudo isso nos dá uma visão sobre o tipo de pessoa que vive lá. Por outro lado, podemos ver uma casa bem cuidada, por aquilo que nossos olhos conseguem discernir, e concluir que o proprietário provavelmente é uma pessoa bem ordenada. Assim, Deus deseja que seu caráter seja visto na ordem de sua casa, uma vez que somos casa de Deus. O mundo deve estar apto a observar nossa conduta e maneiras e conhecer o verdadeiro caráter de Deus. Só uma paradinha aqui, relembrando o ponto aqui em cima que o irmão comentou, ele diz assim, aqui, a verdade é que somos a casa de Deus, ou somos casa de Deus. E estamos na casa de Deus. Em todos os momentos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, um cristão, ele é individualmente casa de Deus, é moradia de Deus, porque o Espírito Santo habita nesse crente, verdadeiramente. Então, ele é morada de Deus, individual, e coletivamente, todos os cristãos, onde quer que eles estejam, verdadeiros cristãos, é casa de Deus. Então, a casa de Deus está aqui no mundo. Então, aonde quer que a gente vá, como foi falado aqui agora, deixa eu pegar de novo o ponto. Aqui.
aonde quer que a gente esteja, uma vez que somos casa de Deus, o mundo deve estar apto a observar nossa conduta e maneiras e conhecer o verdadeiro caráter de Deus. Então, um cristão verdadeiro, ele deve demonstrar esse caráter de Deus. E como é que a gente conhece o caráter de Deus? Justamente meditando em sua palavra, em dependência de Deus, orando, pedindo discernimento de como a gente deve nos conduzir, nosso comportamento, tanto com o mundo, tanto com os nossos irmãos também, e assim nos portarmos de forma que a gente mostre esse caráter de Deus. Até aqui, para ver se algum irmão quer falar. Irmão Elton, Michel, Isaac, acho que estão aqui hoje que mais comentam, né? É interessante essa questão de diferenciar a casa do Pai e a casa de Deus, porque a casa do Pai é quando o Senhor fala, não é, em João 14, o irmão Dal pode abrir a passagem lá? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui o Senhor, ele caracteriza essa casa como a casa do Pai, que é a casa celestial, que o Senhor que estava predizendo esse momento quando ele levará os santos, né? Primeiro o encontro dos seus nos céus, que é o momento do arrebatamento, e levar então esses santos, né, a qual estamos nós incluídos, para o lar celestial, em que o Senhor caracteriza como a casa do Pai, ou seja, da pessoa do Pai, de Deus Pai. Agora, quando se trata da questão da casa de Deus, a gente viu lá no texto que é no sentido de um vaso de testemunho a qual Deus está tratando hoje na Terra, em que essa casa ela tem essa responsabilidade de demonstrar as virtudes de Deus. Aí por que muda? Porque agora já não é casa do Pai, mas é a casa de Deus. Porque é Deus no sentido de representar as três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque essas três pessoas, né, da Trindade, eles são iguais em suas características, né? Têm a mesma deidade, portanto, a mesma importância. Então, nós aqui, sendo casa de Deus, nós temos essa responsabilidade de exibir essas características de Deus. Mas é importante a gente também diferenciar essa questão, né, da casa do Pai e a casa de Deus. E também, né, sabendo também essas diferenças do que o Pai fez, do que o Filho fez, do que o Espírito Santo fez, do que cada um faz, né? Por exemplo, a casa de Deus está sendo formada aqui pelo Espírito Santo. Quando o Senhor ascendeu aos céus, o Espírito Santo desceu depois, né, que é registrado lá em Atos 2, e foi nesse momento que se deu início à formação da Assembleia de Deus, da Igreja de Deus. Então, naquele momento também estava se formando a casa de Deus. Porque Deus ele deixou de tratar com Israel temporariamente, porque até então Israel era o vaso de Deus para representá-lo aqui na terra, para exibir a sua glória para as outras nações, o que foi um fracasso. E a casa de Deus, nesse Antigo Testamento, era a representação de uma casa como as pessoas geralmente conhecem mesmo, uma construção. Ali está a casa de Deus, em Jerusalém.
E lá tinha o templo grande, né, maravilhoso assim à vista. Era essa a casa de Deus, a representação da exibição da glória de Deus na terra, a qual o povo de Israel, o seu povo terreno, deveria exibir. Só que aí a gente já viu, né, que a frase continuou, as palavras continuaram, a casa de Deus. Mas agora, na dispensação da graça, mudou totalmente, totalmente. A casa de Deus hoje somos nós e também estamos nessa casa ao mesmo tempo. E estar na casa leva ao lado da responsabilidade. E é por isso que lá em 2 Timóteo 2 é falado a grande casa. Por quê? Porque na casa de Deus entraram pessoas, né, esse entraram aí entre aspas, porque essas pessoas elas não creram verdadeiramente no Evangelho, né? Há essa ação acontecendo. Pessoas com outros propósitos, elas entraram nessa casa de Deus que representa ser participante do Espírito, ou seja, estar se envolvendo no meio cristão, e é por isso que agora tem tantos salvos, tem tantos incrédulos na casa de Deus, e inclusive o Senhor predisse isso naquelas parábolas de Mateus 13, quando fala do joio e do trigo, é uma representação, que inclusive tem a ver aqui com a dúvida que o irmão José Newton colocou naquela reunião, e ele repetiu aqui, sobre essa questão da assembleia local como a casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, são todos os cristãos. A casa verdadeira de Deus, vamos dizer assim. A casa que está sendo construída por Cristo, que a gente falou isso na outra reunião, né? Que é o Senhor que está edificando a igreja, Ele que está colocando as pedras vivas. Então, essa casa está sendo edificada pelo Senhor. E quem o Senhor coloca, essa pessoa é verdadeira, ela faz parte realmente da casa, porque a pedra viva verdadeira nessa casa são aqueles que creem no Evangelho da Graça. É por meio disso em que a pessoa faz parte da casa de Deus. Mas o estar na casa, que tem a ver com a responsabilidade, é essa perspectiva de que pode ter tantos verdadeiros quanto falsos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2, orienta a se separar dos vasos, né, e de tudo que concerne a má doutrina e da iniquidade que por meio desses vasos praticam, e aí o cristão ele tem que se apartar dessa iniquidade. Então ele não sai da casa, ele continua na casa, nesse testemunho. A diferença é que ele se aparta do mal para o Senhor e segue com aqueles, né, com um coração purificado desse mal, né, seguem ao Senhor. Então tem essa diferença. Então pensar, por exemplo, que a assembleia local de tal cidade, ela é a casa de Deus, é também. Por quê? Porque tem cristãos. Agora vamos pegar um outro exemplo. Um grupo de cristãos que se reúne ali em um sistema religioso, em uma denominação religiosa. Aquilo ali é a casa de Deus também? É uma casa de Deus. Por quê? Ali tem cristãos verdadeiros também. E onde há cristãos verdadeiros, o Espírito Santo está ali no meio também. Lembrar que o Senhor disse, acho que o Senhor disse em João 14, ele diz que o Espírito Santo estaria nos cristãos e entre os cristãos. Então, qualquer pessoa que se envolve no meio cristão, ela está fazendo parte da casa de Deus. Mas não significa que fazer parte nesse sentido de estar ali envolvido na casa de Deus, que ele é um salvo verdadeiro. Então, a casa de Deus está onde tem cristãos, faz parte da casa de Deus. Agora, por ser casa de Deus, por ser também a casa de Deus, aquele local onde os cristãos estão em um fundamento ali de reunião, isso é justificativa para relevar e falar assim, se ele é a casa de Deus, então não tem problema se reunir ali. Tem, por quê? Ali tem iniquidade. Ali tem uma formação de uma reunião a qual Deus não autorizou e não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o que é que se faz? Se aparta desse local, né? E prossegue para o lugar verdadeiro. Mas o tempo todo, o cristão que pratica isso, ele vai estar na casa de Deus o tempo todo, porque ele faz parte da casa. Ele é a pedra viva. Entende, irmãos? Então tem essa diferença.
Uma pessoa que é tirada, por exemplo, da assembleia local, da verdadeira representação da igreja em uma cidade, ela pratica, por exemplo, um pecado moral, e aí a Assembleia do Senhor decide apartá-lo da comunhão. Essa pessoa vai ser tirada da igreja local, mas entendendo que ela não está fora da casa de Deus. Por quê? Se essa pessoa ela é um verdadeiro salvo, ela é a pedra viva dessa casa a qual o Senhor está edificando. Então, nessa casa, irmãos, ninguém mexe. E porque tudo que o Senhor faz é perfeito, não há falhas, e o Senhor não vai tirar ninguém, não vai tirar nenhuma pedra da qual ele colocou. Qualquer pessoa que creu no Evangelho da Graça, ela eternamente vai ser parte dessa casa. Então é importante ter essas diferenças entre o que é que o Senhor edifica, que é a casa de Deus, e a perspectiva do testemunho da casa de Deus, que aí sim pode ter verdadeiros e falsos. Inclusive no texto aí é falado do templo de Salomão, que era dividida esse templo. Tinha uma área onde qualquer pessoa, até pessoas de fora de Israel, poderia chegar na parte daquele templo. Então tinha pessoas que eram israelitas, tinham aqueles que não eram e podiam entrar naquela área do templo. E tinha uma parte do templo onde só entrava Salomão e os seus. Era como se fosse um local reservado. Ali qualquer um não podia entrar, não. Então esse é um exemplo das perspectivas da casa de Deus hoje. Tem aquela casa de Deus a qual o Senhor está edificando, somente os verdadeiros, e essa casa que vai para os céus, cada peça, cada pedra. E tem essa outra perspectiva da área aberta, né, do templo como figura, que é um local onde qualquer um pode participar. Mas não significa que aquele que participa ali no meio, ele seja um verdadeiro. Porque o verdadeiro é aquele que crê no Evangelho da Graça. E tem, infelizmente, irmãos, pessoas, participantes da casa de Deus, que estão ali com propósitos egoístas, querendo ter o seu próprio rebanho, né? Que é falado muito isso em Judas. O apóstolo Paulo também fala dessas pessoas que também tem os apóstatas, que é falado em Hebreus 6. Então, o importante é saber dividir essas duas perspectivas da casa de Deus. Então vamos lá. Vamos ver onde estava aqui. Começa aqui, né, irmão? Essa linha de verdade é muito negligenciada. Os irmãos estão me ouvindo aí? Michel, me ouve? Sim. Ah, certo. Vamos continuar aqui. Essa linha de verdade é muito negligenciada. Muitos cristãos têm a ideia de que Deus não está preocupado com o que eles são exteriormente, ou a conduta, né? Para eles, o que está dentro é a única coisa que importa. Às vezes 1 Samuel 16:7, às vezes é usado para justificar. É isso aqui. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Mas esse mesmo versículo só reforça ao ponto em que precisamos prestar atenção ao nosso testemunho exterior. Como os homens não podem ver o que está em nosso coração, só Deus pode ver isso.
eles têm que olhar para o que é exterior. Certamente, o mais importante é ter uma relação com Deus interiormente por fé, mas não é a única coisa que os cristãos precisam se preocupar. Temos uma responsabilidade em relação à impressão que causamos diante do mundo, porque nosso testemunho pessoal reflete Deus. As duas principais características de Deus que os cristãos, como a casa de Deus, devem manifestar diante do mundo são: Deus, o Salvador. Como tal, a disposição de Deus em graça para com todos os homens deve soar de sua casa para o mundo por meio do evangelho da glória do Deus bendito. Assim, o favor de Deus em buscar o bem e a bênção dos homens deve ser manifestado perante o mundo por aqueles que compõem a casa. Algum comentário de irmãos aí? Que eu entendo aqui que, como o irmão está falando, como Deus Salvador, é mostrar aos homens que Deus quer o bem de todo ser humano. E quando a gente se comporta de tal forma, como se... Problema no microfone aí, Dal. Oi? Tá com ruído. Tá com ruído? É mesmo? Peraí. Som. Peraí. Isso. Já tá? Ainda tá com um pouco de ruído e tá longe, assim, tá baixo. Está tudo bem na cidade. Agora? Melhorou? Melhorou o som aí? Melhorou o volume. Melhorou. E tá com ruído, né? Não, tá sem ruído. Tá sem ruído? Ah, tá certo, então. Então vamos lá. Então, eu estava comentando sobre isso aí, que Deus quer o bem de todo ser humano e que ele tem algo muito melhor para o ser humano. Então, quando a gente demonstra isso ao mundo, né, pelos nossos desinteresses das coisas do mundo, não é negligência, né, não é andar negligentemente, mas o desinteresse pelas coisas do mundo, mostrando ao homem que há uma perspectiva melhor para nós e que ele quer nos salvar de uma perdição, né, eterna. A nossa conduta pode demonstrar isso às pessoas, né? Pelos homens ver a gente, ou um cristão, né, vamos dizer assim, um crente, andando de uma forma que é confiante em Deus em todas as circunstâncias. Acontece uma situação, vamos dizer assim, de certo desespero em uma certa comunidade. Aquele momento ali do testemunho de um cristão é de manter a paz, serenidade, confiando em Deus, que até mesmo se acontecer a morte dele ali, ele vai para um lugar melhor. Isso é um bom testemunho, porque Deus é Salvador. E quando eu crio em Deus, por assim dizer, um cristão, né, nesse momento, quando ele demonstra que ele crê em Deus, ele está em paz em qualquer circunstância, as pessoas vão olhar e dizer assim, não é possível que uma pessoa, nesse momento de desespero, se comporte dessa forma. Então, isso é um testemunho, né?
mostrando também que Deus é Salvador, e é uma oportunidade de pregar esse evangelho, o evangelho da glória do Deus bendito, né? Então, esperar que muitos sejam convertidos. Até aqui. Isso é só uma partezinha. Algum outro irmão pode complementar também, tem muita coisa, né? A questão do testemunho, de dar o testemunho de Deus como Salvador, né? Vamos lá aqui. Deus, o Criador. Como tal, os padrões morais de Deus e a ordem moral nos papéis dos homens e das mulheres, que ele estabeleceu desde o início da criação, devem ser demonstrados por aqueles que compõem a casa. Aqui são padrões morais de Deus e a ordem moral nos papéis dos homens e das mulheres, dos homens e das mulheres. Então, o comportamento de uma mulher, não só o testemunho para, como a gente viu no primeiro ponto aqui, né, demonstrando Deus como Salvador, mas também moralmente, como a mulher se porta diante do mundo, o seu lugar que Deus colocou, e o lugar do homem, como o homem deve se portar no mundo, demonstrando isso que desde a criação Deus teve uma ordem e deveria ser mantida essa ordem. Esse ponto é muito importante também, irmãos, porque vivemos, né, dias difíceis, né, certamente os últimos, onde esses princípios eles foram perdidos, né, o politicamente correto, né, hoje. E a perda, né, desse princípio não é só no mundo, né, tá também no testemunho cristão dentro das próprias chamadas igrejas, né? A questão da família, né? Pai, mãe, filhos, a ordem na casa, né? O homem como cabeça, a autoridade no lar, marido, pai, né? Filhos. E isso tem sido uma crescente, né? A derrocada disso, né? Jogando isso para o lado, né? Muitos deixando. E, infelizmente, muitos cristãos conhecedores da palavra, né? Leitores da palavra, têm deixado isso entrar, né? Permear aí, porque é geral, né? O mundo hoje oficializou praticamente essas condutas erradas, né? Quanto à instituição, né, da família, homem, mulher. Então é muito importante, foi muito importante o escritor colocar esse ponto aí, já que está falando de testemunho, porque às vezes muitos pensam em testemunhar ele saindo à rua, vestindo uma roupa padrão de crente, uma Bíblia debaixo do braço, pregando o evangelho, orando em voz alta para que todos possam ouvir e saber que ele é cristão, e muitos acham, e são doutrinados a entender que isso é um bom testemunho. E aí ele se ocupa tanto com essa mentira que ele deixa a verdade de lado. E verdades tão fundamentais e tão simples como essa da família. Isso é um bom testemunho, um excelente testemunho, principalmente num mundo tão arruinado, tão conturbado como está o nosso hoje.
Então, é muito importante que nós possamos revelar por esse testemunho, ter cuidado com ele. A família, pai, mãe, filhos, autoridade dentro da casa, o homem nunca deixar isso, a mulher também entender sempre o seu lugar, porque isso vai ser percebido pelos familiares que estão à sua volta, isso será percebido pelos vizinhos, será percebido pelos colegas, é o comportamento, e a gente não pode deixar realmente isso sair, não podemos perder esse princípio, essa ordem que Deus deixou desde a criação, e que está cada dia mais nojento, dá nojo de ver a que ponto chegou e o quanto as pessoas têm valorado algo tão ruim, que é perder os padrões que Deus deixou desde a criação para nós. Então é uma responsabilidade muito grande realmente nossa de levar e de manter esse testemunho, esse padrão que Deus deixou desde o início. Não só esse, existem outros, não vou comentar aqui, mas esse é um dos muito, muito importantes, né? Hoje a gente vê casamentos que não duram meses, né? Casamentos que se acabam o tempo todo e que fica muito fácil, muita gente acha isso comum, né? Quantas, né, crianças sem o pai ou sem uma mãe, ou criado pela avó, ou criado pela tia, porque essa ordem que Deus deixou, né, que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem, ninguém liga, a maioria das pessoas não ligam mais para isso, e acha muito banalizado, acha normal que a separação, e seguir a vida como pensa. Estou feliz, então está tudo bem. É mais ou menos assim, né, que estão pensando. Então é muito importante nós orarmos e buscarmos no Senhor força para a gente não cair desse testemunho, dos padrões morais que Deus deixou. Vou continuar aqui. Qualquer coisa pode interromper aí os irmãos. A casa de Deus hoje no cristianismo é vista na Escritura de duas maneiras. Isso aqui agora nas Escrituras é vista de duas maneiras. Sob o primeiro aspecto, a casa é vista como constituída somente pelos verdadeiros crentes. Esse é um primeiro aspecto. Nas Escrituras. Uma vez que o Evangelho ainda está sendo pregado e reunindo o material, pedras vivas, sob esse aspecto, a casa é vista como estando ainda em construção e não estará completa até o último crente ser salvo e colocado na estrutura. Quando então o Senhor virá no arrebatamento e levará a igreja para casa no céu. Cristo é o construtor, mestre, e a pedra angular também da casa. Sendo ele também o filho sobre a sua casa, casa de Deus, sua própria casa. Esse aqui é o primeiro aspecto visto na
nas Escrituras. A casa de Deus é composta somente de verdadeiros cristãos. São chamados de pedras vivas. E Cristo é Ele que está fazendo essa construção ou edificação. É Ele mesmo. Segundo aspecto. Sobre o segundo aspecto, a casa é vista como tendo uma mistura de crentes verdadeiros e crentes apenas professos. Ou seja, só falando da boca para fora, que também é crente. Mas interiormente não existe vida. Os homens são vistos como tendo parte no trabalho de construção da casa. Mas, infelizmente, nem todos são bons construtores. Alguns estão construindo com bom material e outros com material ruim. Tendo Deus atribuído essa responsabilidade aos homens no tempo da ausência do Senhor, muitos dos construtores, desculpa aqui, muitos dos construtores têm mostrado desrespeito à ordem de sua casa, introduzindo uma ordem feita por eles mesmos. Consequentemente, todo o tipo de coisas foi trazido para dentro da casa, mas que realmente não deveria estar lá. E muita desordem e ruína tem sido o resultado. A casa de Deus, nesse aspecto, que é a mistura, né? É agora como uma grande casa, cheia de confusão. Na verdade, hoje há tanta desordem na casa de Deus que há pouquíssimas coisas que ainda estão de acordo com o padrão de sua casa, conforme sua palavra. Deus não é indiferente a isso. Atualmente, ele julga os que estão em sua casa de maneira governamental. Então, aqui a gente tem dois aspectos. O primeiro aspecto, somente crentes verdadeiros, que é a casa de Deus. O segundo aspecto, como o irmão até comentou antes, Michel, entrou pessoas professando crer, mas da boca para fora, se misturando com os verdadeiros crentes. Isso aí é chamado joio. Como estão as irmãs aqui, nessa questão do entendimento do que está sendo falado? O irmão pode ajudar aí também, se alguma irmã tiver alguma dificuldade, outros irmãos também. Tem aqui a irmã Ana Carla, tem Jai Maria, também está aqui a irmã. A irmã, acho que Márcia Paim também está aqui com José Roberto Paim. Malva Caetano, Márcia Almeida, as irmãs estão tudo aqui. Márcia Amaral, a irmã Núbia e outras irmãs aqui também. Como é que está o entendimento, irmã? Está precisando rever alguma coisa aqui, ser um pouco mais lento? Ou adiantar um pouco mais, não tem problema, não sei. Rebeca, como é que tá a Rebeca aí também? Conseguindo entender, Rebeca? Bem aí, Rita Jean?
Algum comentário dos irmãos a respeito disso? Esse assunto aí, até como o irmão já trouxe, né, é um assunto bom, né? E como os irmãos também estão reforçando, né, a gente entender bem essa questão da casa de Deus, né? Não é porque as mulheres não ensinam que elas não podem aprender, mas todos nós devemos absorver muito bem isso aí, porque esses pontos aí abrem clareza para muitas outras coisas a respeito da doutrina cristã. É importante a gente ter bem isso firmado, né, no nosso entendimento. Como os irmãos estão falando aí, estão sempre repetindo, batendo nesse ponto, né, que é bom isso aí. Vou continuar aqui, né? Sobre esse segundo aspecto, que é justamente isso aqui, é o da mistura, né? Que é esse segundo aspecto, a casa é vista como morada de Deus na terra. Morada de Deus na terra. O segundo aspecto, que mesmo que existindo essa mistura de verdadeiros e falsos, como o irmão viu, a gente colocou aqui, é esse segundo aspecto aqui. Sob o segundo aspecto, a casa é vista como tendo uma mistura de crentes verdadeiros e crentes apenas professam. Aqui a gente continua. Estou indo devagar porque assim, eu posso já estar entendendo, mas alguns outros irmãos e irmãs aí pode precisar dar uma pausazinha, né? Então, sob esse segundo aspecto, a casa é vista como morada de Deus na terra. Ou seja, ele habita nela pela presença do Espírito Santo. O irmão Michel falou um pouco antes, né? Que onde tem crentes verdadeiros, o Espírito Santo está ali também. Está no crente e está entre esses crentes. Falando de pessoas, né? O irmão Michel falou na casa de Deus nesse sentido. Nunca pensar como se fosse como um edifício. Aqui, nunca. Mas pessoas, pedras vivas, aonde quer que esses crentes verdadeiros estiverem, ali, Deus está fazendo, tem a sua moradia ali também. Continuar aqui. Uma vez que o Espírito Santo está na casa, aqueles que nela estão como meros cristãos professos, ou não verdadeiros, são participantes do Espírito Santo. Como? De uma maneira exterior, sem realmente ser habitados pelo Espírito. Esse segundo aspecto abrange toda a profissão cristã na Terra. Essa profissão cristã está dizendo aí de todos aqueles que se dizem ser cristão, coloca a sua Bíbliazinha debaixo do braço, se arruma e vai para a reunião onde tem muitos outros cristãos. Então, a profissão cristã. Se uma pessoa não fala nada disso, então ela não está inclusa nessa profissão. Então, a profissão cristã é isso aí. É algo visível e professado. Assim, nunca uma assembleia local foi chamada de a casa de Deus na Escritura. O que o irmão está dizendo aqui é:
Nesse segundo aspecto, vou fazer um comentário aqui, uma assembleia local, onde é o próprio Senhor que reúne, ela não é chamada de casa de Deus nesse aspecto que está aí. Nunca uma assembleia local foi chamada de casa de Deus na Escritura. Vamos aqui agora. O comentário pode interromper, irmãos. A casa de Deus no Velho Testamento tinha 2 edifícios adjacentes: a casa do Senhor e a casa do rei Salomão. Esses 2 edifícios exemplificam os 2 aspectos da casa de Deus hoje. A casa do Senhor, o templo, estava aberta a todos que viessem a Deus para adorá-lo, tendo inclusive um pátio para os gentios. No entanto, nem todos aqueles que entravam nos recintos do templo, necessariamente tinham uma fé verdadeira. É uma figura do segundo aspecto da casa de Deus hoje. Estão ali, mas não têm fé verdadeira. Onde existe uma mistura de verdadeiros crentes e meros professos. Por aqui. A casa de Salomão tinha uma série de salas interligadas que estavam fechadas a todos, com exceção dele mesmo e de sua família. Os gentios que visitaram a terra e outros em Israel não tiveram acesso a ela. É uma figura do primeiro aspecto da casa, que é composto apenas por verdadeiros crentes. Algumas diferenças notáveis entre esses 2 aspectos são: no primeiro aspecto, a casa de Deus é vista sob a perspectiva da soberania de Deus. No primeiro aspecto, lendo de novo, a casa de Deus é vista sob a perspectiva da soberania de Deus. Ou seja, é Deus que edifica. No segundo aspecto, que tem a mistura, é vista sob a perspectiva da responsabilidade do homem. Aí, o homem, quando é responsável por alguma coisa, o que ele deixa é isso aí. Acontecer a confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. E por isso que, no primeiro aspecto, na casa de Deus, todos os crentes verdadeiros, Deus conhece todos aqueles que pertencem a Ele. Não existe confusão. No arrebatamento, ninguém será confundido. Não haverá um cristão meramente professo que vá subir no arrebatamento. Só quem vai são os verdadeiros mesmo. Falando de uma forma de responsabilidade, né? E a soberania de Deus é isso aí. Já aqui, né, na questão do testemunho e da responsabilidade do homem, o homem fez da sua forma. E aconteceu isso aí, toda essa confusão que a gente vê hoje. Na profissão cristã. Mais uma classificação aqui. No primeiro aspecto, as pessoas se tornam parte da casa crendo no Evangelho.
No segundo aspecto, as pessoas entram na casa fazendo uma profissão de fé em Cristo, ou por serem batizadas, que é o meio formal de entrar nela. Nesse primeiro aspecto aqui, que pertence somente verdadeiro, não existe outra forma de entrar nesta casa senão crendo na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira. Pode dar o dízimo que for, pode fazer as obras que forem, por melhor que sejam, por melhor intenção, como o irmão Isaac falou, pode fazer o que for. Se realmente não tiver fé, não tiver vida, se não creu, não entra nessa casa de Deus, onde só há verdadeiros. Já no segundo aspecto, que é a profissão cristã aqui na Terra, uma pessoa que professa, né, que professa a fé em Cristo, mas não tem, voltando a dizer, ela não tem vida nela. Ela pode estar ali por algum interesse, os irmãos falaram sobre isso, tem algum tipo de interesse ali, e ela começa a andar no meio dos cristãos, vai para uma congregação cristã. E como é que ela entra nessa profissão de fé? Também por meio do batismo. O batismo tira a pessoa de um terreno e coloca ela no terreno cristão. Se a pessoa era batizada no judaísmo e ela se batiza do batismo cristão, ela sai do terreno de profissão judaica para entrar no terreno da profissão cristã. Se um gentio, ele é praticante, é pagão, ele tem as suas práticas lá de seus deuses, tal, e ele sai daquilo lá, e ele é batizado no batismo cristão, ele sai, então, desse terreno do paganismo e é introduzido no terreno do cristianismo, ainda que ele não tenha fé genuína. Mas o batismo só faz isso, tirar a pessoa do terreno, isso é uma coisa aqui para o mundo, de um determinado terreno em que ela está, transportar ela para o terreno do cristianismo, ou seja, ela está agora, por assim dizer, vestindo a camisa e passando para o lado daqueles que professam fé em Cristo. Então, o batismo serve para isso. Irmão, estou lendo aqui, se tiver alguma pergunta aí de alguém, algum irmão quiser interromper aí para falar, viu? Acho que tem uma pergunta aqui da irmã, né? A gente pode aproveitar esse tempinho. Irmão, boa noite. Sunamita, né? Irmãos, os falsos cristãos sabem que são falsos crentes? Algum irmão gostaria de estar respondendo? O Elton, o Michel, o Isaac, algum irmão reunido? Tem aquele grupo, né, que como está escrito, né, que eles seriam obreiros fraudulentos e tal. Então, aquele que já entra para fazer a fraude, né, para dar o golpe, ele sabe que ele é um falso, né? Ele nunca creu. Então, tem muitos por aí, né, desses grupos aí que treinam
para ganhar dinheiro, né? Ele vê a... Está escrito também na palavra, né, que eles iam fazer do evangelho, né, causa de ganho, né? Ia fazer negócios, né? Com certeza esse daí sabe, né? Ele entra lá já calculando, treina, estuda para poder enganar e ganhar o dinheiro deles. Esse grupo com certeza existe. Esse que sabe, ele tem certeza que ele é falso. Ele está lá só para se aproveitar dessa situação que ele acha que vai se dar bem. E pode ter também o outro lado, né, o outro grupo que não entrou assim, né, planejado, né, mas talvez foi por um costume ou porque os pais levaram e ele se acostumou e gostou ali da ideia e pode ficar ali sem de verdade ter crido, né? Mas é muito difícil falar porque é uma coisa muito interna, né, de cada pessoa. Mas esse primeiro grupo a gente sabe que existe, está até escrito, né, que eles iam fazer isso, eles iriam ser fraudulentos, né? Ele já vem com essa ideia, com esse propósito. Então, com certeza, ele sabe que ele é falso, né? A gente vê aquele exemplo também lá em Atos, né, daquele, não lembro mais o nome dele, mas que ele creu assim, né, externamente, né, disse que creu e tal. E acho que é aquele que fazia artes mágicas, né? E depois ele pergunta quanto era, né, para receber o dom, né, de colocar as mãos sobre as pessoas e receber o Espírito Santo, com Pedro, né? E Pedro fala que o dinheiro ia ser para ele para a própria condenação, mais ou menos isso que está escrito. Então ali era uma pessoa que estava claro que ele não havia crido e certamente ele não sabia disso, tanto que ele quer comprar, quer oferecer dinheiro, ele estava interessado, na realidade, em ganhar dinheiro, né? Em ficar talvez rico ali com aquela situação. Ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Tem muitos vendo assim, a oportunidade de ganhar dinheiro. Por isso que cresce muito, né? Que é um dos a ambição, né? O ser humano ele quer dinheiro, né? A maioria, né? Ama o dinheiro e então qualquer oportunidade que vislumbra ter um lucro rápido e fácil, muitos vão aderir ao cristianismo como está aí hoje, né? Essa pergunta é interessante porque, como o irmão está falando aí, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu estivesse assistindo um, um desenho, eu sei que ali é um desenho, ali, aquilo ali, nada, isso aí não existe, não. Isso é uma coisa que foi criada por homem, teve toda aquela coisa, então eu vou querer entrar naquele desenho ali, eu sei que eu nunca vou entrar naquele negócio ali, porque isso aí não existe. Vamos dizer que esses incrédulos aí devam ter esse mesmo sentimento em relação às coisas do Senhor. Pensa que é algo inventado, é uma ficção. Isso aí não tem nenhuma verdade nisso aí, não. Eu só vou entrar mesmo como o irmão está falando. É uma oportunidade de ganhar um dinheiro, já que está todo mundo aí entrando nessa maré aí, então eu vou lá porque tá rolando dinheiro lá, tem outras coisas também, não precisa nem estar falando aqui. Então, eu quero isso aí, vou lá, opa, vou me dar bem, né? Mas não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma consideração, não tem fé, né? Não enxerga nada, é totalmente trevas. Ele não está enxergando nada. Porque se ele conseguisse enxergar um pontinho de luz assim, ele saberia da miséria, da condição miserável que ele está, né? Mas realmente, é como o irmão falou, é um interesse mesmo e total incredulidade. Total incredulidade. E aí vem a questão, né? De Deus agir em nossa vida por causa disso. Na vida de qualquer pessoa. Irmão José Nilton levantou aqui a mão. Algum irmão também gostaria de estar falando aí desse assunto? Olha aqui, o irmão Nilton aqui colocou. Ô, Sunamita, como é que ficou aí para você?
Deu para entender? Ou depois a gente pergunta de novo aí a outros irmãos. Coloquei? Quando você... Pronto. Vou ler aqui, é de José Nilton aqui. Irmãos, sempre ouvimos que a casa de Deus é uma casa de oração. E a casa do Senhor é o lugar para o encontro com Ele. Assim é verdadeiro que os crentes professos estão na casa de Deus e oram, mas não terão encontro no arrebatamento. É assim o entendimento, o texto ora estudado? Deixa eu ler aqui de novo. Assim é verdadeiro que os crentes professos estão na casa de Deus e oram, mas não terão encontro no arrebatamento. Se eu entendi o que o irmão está falando aqui, é justamente isso aí, irmão. Não tem nenhuma dúvida, né? O que a gente está vendo aí é algo que nenhum incrédulo vai entrar no céu. É justamente isso aí. Eles podem estar participando aqui, como falou, né? Aqui no mundo, tá sendo participante do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está ali, no meio dos crentes. E o Espírito Santo está buscando a bênção desses homens, né? Mas existe a responsabilidade do homem também. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas se eles simplesmente estão ali, estão vendo tudo, estão sendo advertidos por várias vezes que há um juízo para aquele que não crê, mas ele não leva em consideração em maneira nenhuma, ele está participando até, como o irmão falou aqui, até de oração dos crentes verdadeiros, mas ele não está levando em consideração, não está dando nenhum crédito. Quando vier o arrebatamento, acabou para esses daí. E eles não vão se dar conta porque eles vão receber a operação do erro também. Eles perdem a chance, eles não perdem salvação porque nunca tiveram, mas perdem a chance de serem salvos, porque após o arrebatamento, se eles estavam envolvidos na profissão cristã, ouviram muitas vezes o Espírito falando através dos irmãos verdadeiros, e eles não deram crédito, acabou. O incrédulo jamais entrará no reino de Deus, ou no céu, ou na casa do Pai. O irmão Jorge perguntou aqui também, ou levantou a mão, Jorge. Fique à vontade, irmão. Não, irmão, só queria ressaltar aí que, como vocês sabem, eu não venho denominação nenhuma, e quando vocês, irmãos aí, os demais aí também, irmão Mário, Wesley, Isaac, vocês dão exemplos, entendeu? Isso facilita bastante minha compreensão. Como esse último agora você acabou de falar, entendeu? Eu tô assim, com uma certa dificuldade de entender, mas quando vocês dão esses exemplos, assim, faz uma certa comparação, confesso que clareia bastante minha mente. Só queria ressaltar isso, que isso me ajuda bastante, viu? Obrigado, irmãos aí. Ok, irmão. Graças ao Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ajuda o tempo todo, né? A irmã até colocou aqui, é um assunto mesmo complexo no dia, hoje em dia, né? Nos dias de hoje. Realmente porque é muita má doutrina, né? Espalhada, são muitas vozes, e existe a tradição que as pessoas recebem, como o Isaac falou aí, né, dos pais, e existe também essa grande maré, né, essa grande enchente, uma multidão de pessoas. Então, quando a gente vê, é normal da gente, né? Quando vê uma multidão indo para um lado, a gente diz, não, é aquilo ali. E aí a mente da gente, fraca, fica realmente confusa. Mas Deus é soberano, né? Nada pode frustrar o propósito de Deus em glorificar o Filho dele. Danilo, pode falar, Danilo. Boa noite, irmãos, a todos aí. Boa noite. Sobre a pergunta do irmão José Nilton aí, que ele citou aí, no caso, a casa de Deus era antigamente, não é isso? Que era os cristãos verdadeiros, e agora é a grande casa, né?
que tem vasos de honra e vasos de desonras. No caso, está misturado na grande casa, não na casa de Deus, não é isso? Tô certo? Se falando da casa de Deus, puramente, vamos colocar uma coisa pura, casa de Deus pura, é somente crente verdadeiro. Mas a casa de Deus, no aspecto também, agora como testemunho, aqui na terra, entrou impureza. Testemunho aqui na terra. Não para ser arrebatado no céu. Mas aqui na terra, essa casa de Deus, esses cristãos verdadeiros, eu lembro como os primeiros cristãos, né? Professando, crer em Cristo ali, e sendo perseguido pelos judeus, por outros, lá em Atos, né? Só aqueles verdadeiros ali, professando e confessando fé verdadeira, né? Não só professar a fé em Cristo, mas também no seu coração, eles são confessos mesmo, né? Na fé verdadeira. Só tinham eles. De repente começou a entrar, através do batismo, como o irmão falou aí, do mago, né? Simão, esses que tinham interesse. Então, essa casa aí, verdadeira, pura, nesse aspecto de profissão aqui no mundo, acabou se introduzindo impureza. Mas Deus, quando tirar a casa dele daqui, só vai os puros. Só os que são puros mesmo. Só os que são verdadeiros. Então, quando for tirado daqui para o céu, só vai verdadeiro. Os que se introduziram, as impurezas que foram introduzidas no momento do testemunho aqui na terra, professando essa fé, eles vão continuar aqui, os impuros. Eles nunca foram purificados pelo sangue de Cristo. Estavam no meio, mas nunca creram. Eles vão ficar aqui. E aí vão entrar lá para a grande tribulação. Caso se acontecesse hoje, vamos dizer, né? O arrebatamento. Então, é nesse aspecto, como você falou aí, viu, Danilo? É isso aí. Existem os dois aspectos. Primeiro, casa de Deus, somente os puros, e a casa de Deus aqui no mundo, como profissão, que existia essa impureza, então tem essa mistura também. Aí virou essa casa de Deus como uma grande casa, porque a profissão aumentou, né? Só tinha os verdadeiros, agora tem falsos também falando. Ah, entendi. Então, no caso, a grande casa é com os dois, com a mistura. E a casa de Deus é só os puros, não é isso? Isso Só para aí, entender. isso Tá mesmo. bem, obrigado. Repita aí, Randall. Que o irmão repetiu, por favor. Grande casa. A casa de Deus é somente verdadeira. Ela se tornou uma grande casa porque entrou em pureza. Então, quando a gente fala assim da grande casa, né? Que a gente sabe que a casa de Deus começou na profissão cristã. Mas ela se tornou uma grande casa porque entraram agora crentes que não são verdadeiros. Então, inchou. Lembra como o senhor dá é a parábola, né? Do fermento, que a mulher introduz uma colher de fermento e a massa incha. É isso aí. Então, quando a gente fala assim da casa de Deus, no aspecto puro, casa de Deus mesmo, somente crente verdadeiro. E quando fala lá em Timóteo, sobre a grande casa, é porque ela encheu. Entrou agora crentes que não são verdadeiros. Só professam fé da boca para fora. Mas interiormente, não tem vida neles. Não sei se deu para entender. Algum irmão pode explicar também aí, ajudar a irmã. Entendi sim, Randall. Às vezes a gente fala, mas outro irmão vem com a palavra mais completa e resumida, né? Meu irmão Dal, aí para ajudar a irmã, a gente consegue ler também, ver a passagem que tem em Efésios 1, 13 e 14, né? Quando Paulo fala ali, em que em vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, na verdade, né? Tem que ter nele crido, como o irmão falou aí, que teve vários, né? Teve vários, hoje em dia a gente vê vários Simões, né? Que na verdade são professos,
que andam, né, com a palavra do Senhor, faz profissão, né, da vida cristã, né? E aí a gente entende que ali em Efésios está falando, e vós que também estão, né, depois que ouviu a palavra da verdade, a palavra de Deus, aí também creu no evangelho, né, da salvação, né? E na verdade tem que ter crido, né? Aí foi selado, né? Aí é selado pelo Espírito Santo, né? O qual é o penhor, é a garantia da nossa possessão em Deus. E outro fato também que a gente consegue, o irmão estava falando aí mais cedo sobre, foi Simão, né? Simão Pedro, né? A gente consegue entender hoje que o testemunho, né, da casa de Deus, da igreja, que se tornou essa grande casa, vamos colocar em perdido, né? Perdido, em qual, e muitas vezes a gente vê nas epístolas, né, o Espírito Santo nos alertando sobre essa coisa que queria ocorrer, né, que ocorre hoje. Né? Então, assim, a cristandade em si, né, ela tem tornado, né, essa grande casa e arruinado esse testemunho. Mas aí a gente vai lá no livro de Timóteo, em Timóteo 2, versículo 19. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Timóteo 2, 19. É isso aí, irmão? Timóteo 2, 19. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pequeno, mas eu estou conseguindo entender aqui. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, o verdadeiro salvo, né, que é a casa de Deus, que é essa primeira, o qual o irmão colocou aí, né? O irmão fala no seu comentário aí, irmão, acho que é Bruce, eu não consegui entender, eu cheguei no meio, né? Mas é isso. A gente consegue ficar tranquilo, descansar, né? Que o firmamento de Deus fica firme, tendo esse selo. Ele conhece os que são seus. Então a gente consegue entender que quando vinha um arrebatamento, como é explicado ali em 1 Tessalonicenses, acho que 13 a 18 ali, que quando esse acontecimento da trombeta de Deus soar, né, o incrédulo não vai ouvir, né, esse feito. Ele não vai ouvir. Né? Então, só vai ouvir realmente os verdadeiros salvos, né? O verdadeiro selado pelo Espírito Santo. E esses não se perde, né? Esse, de forma nenhuma, se perde. Ele já é a casa de Deus, né? Então, assim, é bastante interessante que os irmãos que estão, né, ainda, né, tendo essa dúvida, criando essa dúvida, que siga firme, né? Que siga entendendo essas verdades que o Senhor vem Raimundo, parou aí a sua fala, viu? despertando a cada um de nós, a cada um deles, né, para essas verdades. Parou minha fala, foi? E agora? Agora, voltou. Voltou. Ah, então, tá bom, meu irmão. É baseado nisso que eu queria deixar, né, para os irmãos aí. E um ponto atrás que o irmão falou sobre a oração, na verdade, a gente consegue entender que o Senhor não ouve a oração de um incrédulo, né? Na verdade, a oração do incrédulo que o Senhor ouve é quando ele verdadeiramente ele se arrepende, né? Ouvi. Se arrepende e aí passa. Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo ou parou de novo? Ah, então deve ser minha. Ouvindo. Tá me ouvindo? Deve ser minha internet que tá horrível. Não, na verdade é isso. Tá bom Eu vou agora. encerrar com esse. Tá bom? Ó, eu vou encerrar com esse 2 Timóteo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. É isso daí a gente entende que teremos que verdadeiramente apartar, não criar associações. Tá bom, irmão? Fico aqui porque minha internet realmente está oscilando. Então, irmão, nosso horário aqui já está chegando. A verdade já chegou, né? Já passou um pouquinho. É bom o irmão lembrar disso aí, né? O José Raimundo. Com certeza o Senhor não vai confundir ninguém, levar o incrédulo por engano. Isso é impossível. Então vou ler os 2 pontos aqui para a gente encerrar hoje, né? Ou melhor, Isaac, você poderia ajudar na leitura, Isaac, esses 2 últimos pontos? Ou 3, né? No primeiro aspecto, os fiéis são a casa. No segundo aspecto, os crentes e os falsos crentes estão dentro da casa. No primeiro aspecto da casa, o Espírito de Deus habita nos crentes. No segundo aspecto, o Espírito de Deus habita tanto nos crentes, como com ou entre crentes. O primeiro aspecto, às vezes, é chamado de a casa da realidade, entre aspas. Enquanto o segundo aspecto, às vezes, é chamado de a casa da profissão, entre aspas. Obrigado, Isaac. Vou encerrar aqui a gravação. Mas antes de encerrar, as irmãs aí entenderam muito bem, né? Graças ao Senhor,